nesse momento, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e a toda a espiritualidade que estão sempre aqui conosco, nos orientando, nos protegendo, para iniciarmos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E pedimos que tudo o que aqui foi dito possamos exemplificar na nossa vida diária, na convivência com as outras pessoas. E pedimos também, por favor, de todas as pessoas que aqui estão no salão, das pessoas que se encontram em casa, e por aquelas que por algum motivo não puderam aqui comparecer. Aquela prece que Jesus nos ensinou, nós agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos em todos os males. Assim, vamos iniciar mais um trabalho desta semana. Eu sou um cara que eles precisam confirmar que a gente tem marcas essa habilidade aqui e nosso acesso. Pronto. Obrigado. Aí eu vou segurar na mão do piloto, mas posso colocar? Não, eu agradeço por ele. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. É com grande alegria que aqui estou de retorno em uma quarta-feira à noite, em uma das casas que tanto aqui já tivemos a oportunidade de interagir para com os nossos semelhantes. Inclusive, mais alegre ainda estou por estar na presença física do seu Dorival, que tanto nos auxiliou. E desde 2007, quando cheguei nessa casa, praticamente até o período da pandemia, 13 anos, tivemos diversas atividades. Então fica essa minha gratidão universal, que transcende o que é material, a este ser luminário da humanidade, que muito nos deixou há décadas e décadas, consolidado, e quem sabe possamos dar sequência nos próximos anos, décadas, fazendo com que valha a pena sim essa fundação do Centro Espírita Caridade e Amor, neste bairro no qual eu nasci e estou até agora atualmente. Aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Mosman, neste ano faço 45 anos. Nasci a ano ao qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Caríssimos irmãos e irmãs, ele ganhou para o mundo material? Não, mas ganhou para o universo, convidando-nos assim para que nós, em nossa individualidade, também buscássemos ganhar as nossas atuais reencarnações, programações que todos nós as traçamos neste século XXI, terceiro milênio, praticamente aí no campo das exposições evangélicas desde fevereiro de 2024, computando-se até agora 2 anos e 4 meses, mais de 285 exposições gravadas, inclusive no final convidá-los para que se inscrevam no meu canal no YouTube. E é com essa alegria que sim, como bem disse a irmã trabalhadora Cida, iremos dar sequência em uma matemática, um capítulo e respectivo itens de uma das obras que mais nós trabalhamos nas casas espíritas, sim, conhecidas por nós, os espíritas, como a terceira obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864, obra essa composta de 28 capítulos, sendo o último uma coletânea de preces construídas pelo codificador Hippolyte Belisário Rivaio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Mas, caríssimos, na data de hoje trabalharemos logo próximo ali do início desta obra, sim, capítulo 5, itens 1 a 3. Bem disse a irmã Cida, é um dos capítulos mais extensos desta obra, já que é composto de 31 itens, mas iremos trabalhar apenas com os 3 primeiros itens. É sobre as bem-aventuranças lá do Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, e a estes 3 respectivos itens, justiça das aflições. Cá para nós, caríssimos irmãos e irmãs, a todos nós, nas 2 direções da vida, nós aqui os encarnados, e estes que nós não divisamos com os olhos físicos da carne, mas sim em sempre
maior número, aqui buscando também as suas ascensões espirituais, é um dos temas que mais há de estar vigente para a humanidade. Sim, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente, porque é o número que os alunos espirituais afirmam atualmente estarem em processo reencarnatório neste ordem, nesse momento final de provas e expiações, segundo o nível de estágio evolutivo de Nobre, em muitas das moradas das casas do Pai. Transição planetária, desafio da humanidade de empreender a sua reforma íntima, melhor orar e vigiar, e principalmente saber, na luta do dia a dia, conviver com o seu semelhante. Nós, com as nossas problemáticas, os nossos desafios íntimos, e eles também, porque cada um está no degrau evolutivo, cada cabeça é uma sentença, é um mundo diferente. Cada um, em grau de intelecto e moral, obviamente também está em um processo evolutivo. Tanto é que ninguém de nós aqui podemos nos afirmar originários deste ordem, porque afirmamos o meio rápido da Galileia 2 capítulos antes deste, lá no capítulo 3, que há muitas moradas na casa do Pai. Sim, somos viajores do universo. Então vamos juntos viajar neste capítulo 5, itens 1 a 3, e vamos ver quais são os pontos que o nobre professor Rivaio vem nos convidar a empreender uma reflexão acerca desta justiça que muitas vezes, por nós mesmos, nós as construímos por meio das sucessivas e pretéritas reencarnações. Afirmamos este ser que está no centro aqui do nosso auditório principal, o meio Rabi da Galileia, que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, e que deveríamos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, e que também é dando que se recebe no lado prejudicial como no lado benéfico. Assim sendo, nestes pontos iniciais e com este projeto de capa inicial com a ajuda da IA, já estamos vendo ali o Rabi estendendo a mão para cada um de nós, porque assim ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, e assim ele está em nossos corações espirituais, e não precisa caríssimos, acreditem, reencarnar neste ordem, porque deixou tudo para que nós possamos fazer a nossa parte, ou não deixou. Se ele deixou de empreender algo para a expansão de consciência da humanidade, que alguém possa me dizer ao término dessa exposição: não, da minha consciência não. Deixou-nos tudo, mas não pode fazer por nós. Como nenhum ser espiritual, um dia, por meio da sua ascensão espiritual, nesse universo, também o fez por ele. É sempre de baixo para cima e de dentro para fora que devemos reconstruir-nos diariamente, conscientes do nosso dever de sermos cristãos, mas na prática do que no campo teórico é o grande desafio, caríssimos, da nossa atual humanidade. Iremos conseguir esforçar-nos para tanto. É o convite hoje desta temática, nesta quarta-feira à noite. Assim sendo, temos a certeza que Deus é soberanamente justo e bom para com todas as suas criaturas. Desde o princípio inteligente que necessariamente criado simples e ignorante, e que tem que primeiramente estagiar no reino mineral, para depois de um tempo passar para o reino vegetal, outros tempos mais animar o reino animal, enfim, chegarmos a este reino que é o nominal, por meio das nossas próprias construções, ditarmos as diretrizes que nós queremos para nós mesmos. Assim, lógico que há de ser assim, soberano e justo para com todos, desde que esforcemos para melhorarmos a cada dia que passa. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim, mas nas pequenas coisas, como também e consequentemente nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, como também da sua bondade. Essas aflições que ocorrem no mundo, que é o convite desses itens 1 a 3 no capítulo 5, assim não faz pensar para a humanidade. Basta que liguemos os meios de comunicação, guerras, corrupção, mentira, forma do débito, pensamentos e ou atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, dentre outras mais, ainda mazelas intrínsecas em nossos espíritos imortais, e que tanto a humanidade destila em desfavor delas mesmas, porque
Volta ao que eu falei há pouco. O Rabi afirmou-nos: é dando que se recebe. A fonte criadora Deus não tem pressa da nossa ascensão espiritual. Quem mesmo tem que ter? Não somos nós mesmos. Assim sendo, é o que nos convida agora este parágrafo. Tudo o que acontece neste orbe é construção de cada um de nós. E se estamos tendo que passar por estes momentos agudos de transição planetária, é porque, no mais aprendizados, temos que empreender no nosso campo individual. Humildade, simplicidade, pezinho no chão, consciente de nossas possibilidades, como também limitações, e assim vamos caminhando. Não é fácil, caríssimos. Fácil aqui na frente falar. Não é fácil isso. Mas, indo o portão para fora, aqui do Caridade e Amor, do bairro da Bibiá, ou onde quer que nós estejamos, aí vai ser o grande desafio de sabermos lidar com as nossas aflições individuais, como também de um trem da humanidade, dos nossos irmãos em experiência evolutiva. Estamos buscando cumprir com os ensinamentos que aqui nós recebemos da espiritualidade superior. Porque sim, caríssimos, independente de quem aqui à frente venha, ou até mesmo no campo da monitoria dos cursos, sempre existe um campo intuitivo a qual a cúpula espiritual e os nossos mentores individuais auxiliam-nos. Porque ainda somos um toque em intelecto e moral. Assim sendo, precisamos sempre ter o auxílio deles. Então, tudo que nós estamos recebendo primeiramente deles, diariamente ou semanalmente falando desta casa, estamos reverberando ao bem, fazendo com que beneficiemos aos mais necessitados. Não que nós não sejamos também, mas minimamente estamos despertos acerca de tudo que aqui nós já tivemos a oportunidade de aprender. Não foi à toa que eu citei o seu Dorival quantos anos, mais de década, na frente de cursos em monitoria de trabalhos conjuntos, proporcionando-nos alicerces imorredouros para a nossa eternidade, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, mãos de agir onde quer que nós estejamos. Assim, vem Mateus, o nobre apóstolo, em seu capítulo 5, versículo 4, nas bem-aventuranças, dizer que cada um de nós, em humanidade, que choremos consciencialmente, haveremos de ser consolados. Mas como há de ser esse consolo mesmo, caríssimos? Com o que acabamos de falar, consciência do que o que estejamos passando é inerente às situações pretéritas, para que neste presente concluamos-as, definindo-as como degraus por nós ultrapassados, e no futuro, a posteriori, por meio das sucessivas encarnações, não incorramos em ter que repetirmos, mas há um agravante aqui, caríssimos. Afirmam-nos os irmãos espirituais atualmente que não há mais tempo de ficar em cima do muro. Não sei se é do conhecimento de cada um de nós nas duas dimensões da vida. Até mesmo estou colocando esse ponto de interrogação em estes irmãos espirituais aqui presentes. É verdade. Estamos em um momento de separação dos joio do trigo, a cada um conforme as suas obras. Sempre existiu, existe e existirá para toda a eternidade o intercâmbio entre mundos. Raramente, caríssimos, não deixa convite dos assistidos aqui da casa, o convite para que estudem duas obras transcendentes acerca dessa temática, deste intercâmbio, da manutenção de um ser em um determinado orbe por meio da encarnação ou do seu realocamento para outros orbes, por inércia ou por postergar necessidades que ali ele teria que cumprir, mas não quis, por meio do seu livre-arbítrio relativo. Quais sejam as obras, caríssimos? A caminho da luz, Espírito não por meio de Chico Xavier, mas também deixou outra, os exilados de capela de Edgar Armand, demonstrando-nos novamente, em vida ao encontro deste capítulo 5 das Bem-aventuranças, entre 1 a 3, que tudo está certo dentro dos padrões normais que nós os tenhamos construído por meio de milênios e milênios anteriores. Quem aqui quiser permanecer reencarnando na Terra, no próximo estágio evolutivo que há de ser o mundo de regeneração, busque reconstruir-se diariamente. É um convite sugestivo que vos faço.
dentro da consciência de que ninguém destes pouco mais de 8 milhões de seres encarnados atualmente pode levantar o dedinho, ainda que de forma bem pequenininha ao seu lado, afirmando: eu já adquiri a meritocracia individual para voltar aqui na Terra daqui a algumas décadas e séculos. Caríssimos, afirmo-vos que ninguém, nem estes que se destacam, porque ninguém sabe a bagagem que cada um de nós trazemos do pretérito. Bem lembrados somos nós que, por meio do véu do esquecimento, em espírito ocuparmos em um novo corpo físico, não nos recordarmos do que fizemos em prejuízo de outrem, até mesmo de uma coletividade, possibilitando-nos assim que assentamos degrau a degrau, gradativamente, no dia a dia, no presente, as competências que teríamos capacidade para ter, aliás, empregá-las, de as potencializá-las. O que não nos falta, caríssimos, são ferramentas. Assim sendo, se seremos consolados, desde que esforcemos para tanto, porque Deus, Jesus, o Rabi da Galileia, a rosa mística de Nazaré, Maria, conta com cada um de nós e apontam os seus dedos conscienciais em nossas mentes, convidando-nos e sugestionando-nos para que sejamos os trabalhadores desta última hora. Repito, estamos nesta última hora. Quem quiser ficar aqui, esforce-se para tanto, por meio das sucessivas encarnações. Senão, teremos que, por meio de alguns séculos ou milênios, daqui sair e fazer um esforço muito maior para que retornar. Se já está difícil nesse momento, caríssimos, quiçá em outras oportunidades, em estágios evolutivos inferiores ao nosso, de final de provas e expiações, como por exemplo mundos primitivos, mundos em estágios iniciais de provas e expiações ou intermediários. Essa palavra, quiçá, eu me recordo do seu rival. Como eu aprendi com ela nos estudos que eu fiz aqui nos cursos. Então vamos nos esforçar, caríssimos, para que recebamos sim esse consolo consciencial pelo elo de Deus, que são os nossos mentores individuais no nosso dia a dia, toda vez que formos desafiados em atravessar um degrau mais de nossa oportunidade reencarnatória em prol dos mais necessitados. Dificilmente, caríssimos, nessa obra que eu esteja trabalhando na Casa dos Espíritos, eu traga uma ou mais perguntas e respectivas respostas da primeira obra da codificação kardeciana, assim conhecida por nós como o Livro dos Espíritos. Publicada nos livros de 18 de abril de 1857, localizei nesta obra, caríssimos, que vem ao encontro do tema que nós estamos trabalhando, a pergunta de número 258 de Cará. Vejamos o que Allan Kardec, o codificador, tem a questionar aos amigos espirituais. Não é Deus, então, que impõe as tribulações da vida como castigo? A quem? A nós seres encarnados? É um ponto de interrogação que aqui nos deixa Allan Kardec. E também deixou a falange do Espírito da Verdade. Então, quem eles podem nos responder mesmo? Em um trecho da resposta, vai nos afirmar: dando ao Espírito a liberdade de escolher, por meio do nosso livre-arbítrio, graças a Deus relativo, jamais absoluto, pelo menos até o estágio atual da humanidade, Deus lhe deixa inteira a responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes estorva, ou seja, embaraça o futuro, abertos se acham assim o caminho do bem, como também o do mal. Então significa que neste século XXI, terceiro milênio, todos nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Será que ficarmos na inércia? Será que não seremos úteis aos mais necessitados, ainda que não estejamos, entre aspas, não fazendo mal ao nosso semelhante? Será que já não prejuízo ao nosso espírito imortal? Afirmo-vos que sim. Porque sabe o que dizem os irmãos espirituais, caríssimos? Não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Basta sair do portão para fora de nossas residências que veremos quantas necessidades os nossos irmãos e irmãs estão para que cresçam espiritualmente. Então, sermos alícito mantermos diariamente, dia após dia, frente a tudo que nós recebemos aqui no SECA, semanalmente, portarmos os mesmos, dada a necessidade de
revolucionarmos em espírito, em amor, em caridade, em fraternidade, deveríamos levar, caríssimos, esse ponto de interrogação a convite dessa pergunta de 1258, letra A, que lógico veio ao encontro dessa possibilidade do livre-arbítrio que todos nós temos. Realocar os erros onde quer que nós queiramos, em qualquer canto deste universo, desde que ferramentas para tantos nós as construamos na humildade, simplicidade, de baixo para cima e de dentro para fora. Grande convite deste capítulo 5 e dos seus respectivos 31 itens. Voltemos ao Evangelho, caríssimos. Lá no último item que nós estamos trabalhando, Allan Kardec nos afirmar o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se aonde? Nas sucessivas reencarnações, por meio dos esforços por nós mesmos e empregados. Alguém acha que vai virar santo apenas por mudar de dimensão física, sair da terceira dimensão da fisicalidade, da materialidade, que é essa nossa, para a quarta dimensão, que é a espiritual, a erraticidade? Não! Seremos os mesmos lá nesse mundo espiritual e vice-versa. Não é a dimensão que tornar-nos a seres melhores, e sim os atos praticados onde quer que nós estejamos, em que dimensões interajamos para com a lei de Deus, a lei da fonte. E agora, por isso que vem afirmar Allan Kardec que sim, somente a posteriori, por meio dos degraus por nós vencidos, na humildade e na simplicidade, haveremos de gozar os nossos esforços no lado do intelecto e, consequentemente, no lado da moral, caridade e fraternidade. Vamos juntos, caríssimos. Vamos fazer com que vale a pena nós aqui estarmos semanalmente ao Caridade e Amor, que existe há mais de 50 anos. É o grande desafio de cada um de nós quando aqui acordamos esta casa. Mas continuando Kardec, ainda neste item, nos afirmando, caríssimos. Mas então, se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros, porque uns nascem na miséria, já outros na opulência, na abastança de recursos, bens materiais, sem nada terem feito para justificar tal posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Kardec não faz apenas esse questionamento falando de um Espírito da verdade, mas a todos nós, caríssimos, a cada minuto de nosso dia a dia. Por quê? Porque sem a consciência de que somos espíritos eternos, ou comum de tantos outros corpos que já tivemos há anos atrás e tantos outros que ainda veremos de ter, que sim, há muitas moradas na casa do Pai, que há muitos degraus evolutivos no nosso campo individual, como explicar essas diferenças gritantes que sim ocorrem em um mundo material? Não que não aconteça no mundo espiritual, mas como a materialidade é uma cópia imperfeita da espiritual, aqui lógico que mais sofremos as mazelas por nós mesmos construídas. Então, para que expliquemos isso, lógico, temos que remeter a essas situações anteriores. Voltemos ao meio do Rabi, a cada um conforme as suas obras. O plantio é livre e a colheita há de ser obrigatória em qualquer época de nossa eternidade. Não é fácil administrarmos essas situações, não é verdade, caríssimos? Mas é por isso que esta casa está de portas abertas. Quando tivermos que cair e escorregar no mundo da porta para fora, recordemos dos alicerces que ela nos promove, toda vez que da porta para dentro, aqui é de Deus, e sairemos fortalecidos, reenergizados, não apenas com os passes, mas também com a consciência límpida e tranquila de que eu tenho que ser o construtor, o artífice da nova terra, para que vençamos aos poucos essas aflições tão inerentes ao mundo, que é o capítulo 5, itens 1 a 3, mas que em todos os seus itens haveremos de trabalhar com nossas consciências. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve também ser justa. Vem um ponto de
que nós estamos falando? Temos que remeter ao passado para que entendamos a nossa possibilidade de ascensão no presente, consequentemente no futuro, seja os esforços por nós empreendidos hoje, no agora, em loco, nesta própria encarnação, não postergando para o futuro, ou transferindo para o além as nossas responsabilidades individuais. É o que ser agora, com a inteligência artificial que nós fazemos essa imagem muito rápido da ideia, nos convida a assim empreendermos no nosso dia a dia. Vamos conseguir. Não é fácil, mas estamos construindo essa família universal que fortificarmos a muito toda vez que puder ajudar o outro, e assim vamos caminhando. Continuamos Kardec afirmando-nos: a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. A fé no futuro é o alicerce de que nós devemos apenas e pessoalmente dar satisfação às nossas consciências. Eu bem agindo, não importa o que o mundo faça ou deixe de fazer. O que eu falei há pouco? Realocar os erros e espírito em campo material, onde quer que nós estejamos, desde que sejamos luz, alicerces do bem, da caridade, da fraternidade, aonde quer que nós estejamos. Não vai acontecer isso, mas em último caso, se não adentrarmos na regeneração nas próximas décadas, se no máximo dia a dia aqui esforçássemos para sermos pessoas melhores, aonde mesmo nós nos colocaríamos frente ao universo, não aqui encarnando, só se fosse na condição de missionário da humanidade, como Chico foi, como Divaldo foi, como Madre Teresa de Calcutá, como Mandus e tantos outros mais. A nossa condição energética e psíquica já nos proporcionaria alocarmos em outros orbes, em Marte, em Júpiter, em Saturno, nas luas de Vênus, onde quer que tenhamos construído alicerces para tanto. É onde vem a justiça de Deus, a cada um conforme as suas obras. Bem-aventurados somos nós, caríssimos, que estejamos levando essa possibilidade transcendente de sermos úteis aonde quer que nós estejamos. Falamos há pouco da 258 letra A do Livro dos Espíritos, mas vamos voltar nesta mesma pergunta, porque não firmou-se o raciocínio dos Espíritos a respeito do questionamento de Allan Kardec. Olha o que eles vão dizer acerca daquilo que está sendo vindo ao encontro da temática neste momento. Vem dizer os Espíritos caríssimos que na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, aonde esses que nós não enxergamos neste momento estão, e é a verdadeira vida, antes de partir para uma nova existência carnal, ou seja, com estes corpos físicos que temporariamente estamos nos revestindo. O Espírito eterno, valendo-se do seu livre-arbítrio, repito, relativo, escolhe o gênero de provas, porque há de passar alguns anos e décadas mergulhados no corpo físico, razão pela qual tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Isso é o que eu mais repito nas exposições evangélicas, independentemente da temática que eu leve nas cartas espíritas. É o que nos afirmam os irmãos espirituais, inclusive atualmente, caríssimos. Todos nós, sem exceção, conscientes de muitos erros que empreendemos no passado em prejuízo da humanidade, conscientes disso que nós fazemos mesmo, pedimos para reparar estas arestas do passado. Aonde? Aqui, na materialidade, reencarnamos. Aí, quando aqui mergulhamos e abrimos os olhos físicos da carne, que nós mesmos pedimos, queremos a cura integral de uma ou mais doenças. Não queremos ser pobres. Não queremos ter a nossa intelectualidade limitada. Queremos acessar o nosso HD espiritual de tudo que construímos em encarnações anteriores. Mas como ter essa permissão de Deus, se muito erro fizemos ou muito prejuízo, incorremos em prejuízo dos mesmos seres que são os nossos irmãos e criados pelo mesmo ser transcendente, o único Deus que é a fonte criadora.
Devemos assim nos portar, caríssimos, quando aqui estamos com os olhos abertos na carne, e não sejamos então conscientes ao encontro de mais um trecho dessa resposta à primeira questão de número 258. Se estamos passando por desafios, dificuldades individuais, como também as coletivas, saibamos as enfrentá-las. Porque se essa não for, se estivermos apenas então somente reclamando e praguejando para o universo, o que mesmo pode acontecer no futuro? Teremos repetir as mesmas lições, que deveriam por nós nessa nova encarnação estarem sendo o quê? Findadas, concretizadas gradativamente. Não é fácil desafiar-nos para tanto diariamente. Vamos juntos, caríssimos. Parece simples esses vídeos de uma vez, mas olha o quanto está nos convidando para que empreendamos de uma forma mais ampla, macro, coletiva, a reforma íntima, de baixo para cima, de dentro para fora, está agindo benesses onde quer que nós estejamos, aos nossos irmãos ainda em desequilíbrio, ainda não minimamente despertos, como estamos buscando aqui o ser, no caridade e amor. Allan Kardec, caríssimos, o nobre codificador que estamos trabalhando com ele até o pesado momento, ele vai ter um contributo também que vem em encontro da temática que nós estamos trabalhando em um trecho da Revista Espírita de 1858, que foi o primeiro ano da publicação da Revista Espírita, como também um trecho lá do ano de 1863. Fazendo uma compilação, ele vai nos dizer o seguinte, então, no culto dessa temática, dizer, abre aspas, todo efeito tem uma causa, lógico, ninguém o contesta. Em virtude deste axioma, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa que anterior, é lógico, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também, consequentemente, tem que ser justa a cada um de nós. Portanto, admitida a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos anteriores, precedentes de outras vestimentas carnais que nós tivemos nesse imenso universo, seja no corpo feminino, seja no corpo masculino, não importa, caríssimos. Assim, se esta não estiver nesta atual encarnação, em estado dividida como estamos neste momento, logicamente tem que estar onde? Em reencarnações anteriores. Está tudo certo, é o processo ascensional do Espírito por meio das sucessivas reencarnações. Então, não desperdicemos essa oportunidade reencarnatória, não falei isso. Mas os Espíritos afirmam que tem apenas o dobro buscando reencarnar neste orbe. Cerca de 16 bilhões. Aqui divisa uma criancinha com apenas meses de idade. Espírito milenar que voltou a desafiar-se nessa estrutura física e que, graças aos pais e aos avós que haverão de dar alicerces no campo da educação, no campo da moral, ela poderá construir os seus, dando sequência aos seus esforços anteriores. E façamos assim valer as nossas atitudes como tutores. Pois responderemos sentiu por sentiu, assim afirma o mesmo Rabi da Galileia, pensamentos e atos praticados com estes que foram confiados à nossa tutela, às vossas ascensões. Porque um dia, caríssimos, havemos de retornar a estes pequeninos corpos físicos e desafiar os erros a reconstruirmos existencialmente, buscando eliminar o que mesmo, o que estes 1 a 3 no capítulo 5 desafiam-nos a eliminarmos gradativamente quais sejam as aflições morais, psíquicas e físicas que todos nós estamos atravessando, em menor, em mediano ou em maior grau, a depender dos nossos erros do pretérito, a qual Allan Kardec aqui, nessas duas edições da Revista Espírita, 1858 e 1863, aqui nos deixou, combinando o que nos traz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim não basta, caríssimo, sofrer, é preciso que saibamos desenvolver essa consciência de não reclamarmos e sim agirmos e construirmos diariamente. Será que André Luiz, este ser que tanto trabalhou com Chico Xavier nas primeiras décadas do século XX, nas primeiras obras mediúnicas,
esse querido apóstolo da humanidade que voltou ao mundo espiritual no ano de 2002, com seus 92 anos de idade, pode agregar algo ao que estamos trabalhando nesse momento? Sempre. Assim sendo, André Luiz vai nos dizer o seguinte, em uma de suas muitas psicografias: o que importa não é o sofrimento que nos visite. Provisório, disse Chico Xavier, em reverberando o que seria a mensageira direta de Maria um dia disse a Chico: tudo passa neste imenso universo. E sim, a nossa reação pessoal diante dos desafios, das aflições que as tenhamos ou estejamos enfrentando no nosso dia a dia, venham não ao encontro das intuições que estamos recebendo neste momento dos amigos espirituais e que aqui estão sendo verbalizadas para as nossas consciências. Sim, a todos nós, sem exceção, fisicamente falando, em espírito falando, aos que nos acompanham pelas redes sociais, aqui no Caridade e Amor. Tem também um contributo dessa grande linha espiritual que muito trabalhou com Divaldo Pereira Franco, conhecida por nós por Joana de Ângeles. Ela vem dizer o seguinte, caríssimos, novamente ao encontro do tema que estamos trabalhando: ninguém tem o destino do sofrimento, não, ele é transitório. Só a felicidade há de ser constante e eterna em nossas vidas. Ele há de ser o resultado da ação negativa, jamais a causa primária, e sim um efeito por meio dos desvios nossos, que tanto nós aqui falamos nesta noite de quarta-feira, empreendido por nós mesmos em pretéritas reencarnações. Assim que possamos nutrir este convite de Joana de Ângeles também, para que não percamos essa oportunidade de sermos melhores, de mais agirmos em prol dos mais necessitados. Será que Emmanuel, aquele que muito trabalhou com Chico Xavier, só de Emmanuel tem aproximadamente 200 obras publicadas, tem algo a acrescentar também a esta temática? Sempre, caríssimos. Então Emmanuel vai nos dizer o seguinte às nossas consciências: quando a dor física ou moral venha a nos visitar, reflitamos a mensagem que ela queira nos trazer. Não há sofrimento sem significação. Vem em encontro não só dessa temática, como o que acabou de nos dizer também Joana de Ângeles, e que nós já temos essa consciência. Então, mais um contributo deste querido ser. E Chico Xavier, não por meio de Emmanuel, mas pelo seu próprio crescimento espiritual, algo pode nos dizer também a respeito desta temática que estamos trabalhando? Vem dizer o seguinte: tudo o que é nosso haverá de encontrar uma maneira de voltar a nós mesmos. Lembro que lá no início que eu disse que a fonte criadora, Deus, não tem pressa de nossa ascensão. Quem deve ter somos nós mesmos, com o empreendimento da reforma íntima, do melhor orar e vigiar, de ser útil ao universo de possibilidades, de empreendermos a caridade onde quer que nós estejamos. Simples assim, no campo sócio da compreensão, porque no campo do empreendimento, da prática, é o nosso grande desafio existencial. Estamos partindo, caríssimos, para o fecho do nosso bate-papo fraterno, e gosto de trazer também, nas temáticas que eu trabalho nas casas, o contributo de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido por nós, os espíritas, como o médico dos pobres. Olha aí, com a ajuda da IA, uma grande imagem de um hospital espiritual, onde Bezerra atua nas casas transitórias, nas zonas umbralinas, nas dimensões espirituais em torno da nossa estrutura física. Ele vai nos dizer o seguinte, caríssimos, acerca do tema que estamos trabalhando: Jesus convida a todos a buscar um novo caminho diariamente, um sentido para a vida neste homem, nesta atual encarnação. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao quê? Ao sofrimento. Porque o sofrimento não foi criado por Deus, e sim por nós mesmos, por meio do quê? De tudo que vamos até agora, dos nossos desvios conscienciais e em atos praticados, em atos concretizados, em desfavor da humanidade, mas principalmente de nós mesmos. Porque também volto a afirmar o que o Rabi deixou-nos consciencialmente: o plantio é livre, a colheita é obrigatória, a cada um conforme as suas obras. Olha o grande contributo desse querido irmão, que normalmente nós vemos ele velhinho nas imagens. Não, mas eu gosto de Bezerra aqui nesses novinhos. Assim sempre trouxe Bezerra com 23 anos de idade, na foto ali em preto e branco, caríssimos, é original. Só dei o auxílio com a IA, trazendo cores a Bezerra, mas acredite, é Bezerra de Menezes ali
sua última encarnação, esse querido irmão que voltou para o mundo espiritual, ali nos idos de abril do ano de 1900, praticamente no início do século XX. Grande contributo desse irmão às nossas consciências. Ah, será que Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, desde o século hoje até hoje, pode nos trazer algum contributo acerca deste tema? Veio nos convidar e nos sugestionar para que sejamos um instrumento da paz do mundo, porque, em assim sendo, vamos estando amenizando as aflições dos nossos semelhantes e, consequentemente, as nossas. No título desse Efésios 1 a 3, do capítulo 5, caríssimos, sim. Então, esforcemos-nos para tanto, para que sejamos onde quer que estejamos, bom instrumento da paz do mundo. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, ouvir a distribuição de um continente, de um item de higiene e limpeza, de uma vestimenta neste época de frio, a qual estamos neste inverno, e tantas outras mais ações caridosas que possamos divisar e interagir para com nossos semelhantes. E fim, caríssimos, também com a ajuda da IA, este último slide onde estes seres, desde há pouco mais de 2000 anos atrás, como também nestes últimos séculos, consciencialmente nos fazem o seguinte ponto de interrogação em nossas consciências, dizendo: filhos e filhas, irmãos e irmãs, muito deixamos aqui para cada um de vós materializado em terceira dimensão, na materialidade, esforçando-nos para sermos melhores, e vós, o que estejais a fazer com tudo que aqui estão em potencialidade para que entendam essas ferramentas transcendentes para as vossas ascensões espirituais, como também materiais. É o ponto de interrogação que cada um desses seres, que praticamente todos nós os conhecemos, querem que nós levemos para os nossos lares e distribuamos aonde quer que nós estejamos acerca deste capítulo 5 e 15 uma vez, e de algumas obras comunitárias que aqui nós trabalhamos em benefício de todos nós aqui presentes nas duas dimensões da vida. E assim se agradeço, caríssimos, a presença de cada um de vós aqui em nossa estrutura física, em nossa casa no bairro da Mineira, como os senhores e senhoras que devem estar nos acompanhando neste momento em seus lares, em seus ambientes profissionais, nas ruas, em seus automóveis, onde quer que vocês estejam. Saibam, caríssimos, que na sequência que nós estaremos recebendo aqui das reenergizações ectoplásmicas, por meio das energias dos trabalhadores encarnados, em junção com os ditos desencarnados, irmãos espirituais, enfermeiros, médicos e socorristas, também chegarem nos vossos lares, onde quer que estejam. Basta que continuem se conectando conosco aqui nesta casa, porque o pensamento é o meio mais sério de conexão neste universo, afirmam os irmãos espirituais atualmente. Então, que possamos receber o melhor, sejamos em alegria de retornarmos em consciência aos nossos lares. Que tenhamos todos uma ótima semana, uma ótima encarnação, que aproveitemos tudo que aqui a casa nos dispõe por meio dos seus meios de comunicação e que tenhamos aí a oportunidade de sermos os construtores, os artífices da nova terra, para que eliminemos aos poucos, repito gradativamente, estas aflições, porque sim, elas fazem parte da justiça do antigo ser livre e a colheita ser obrigatória em qualquer época da humanidade, em qualquer das dimensões material e ou espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Retorno aqui para com a irmã Cida, que fará as vibrações finais, e até uma próxima oportunidade, se assim a fonte criadora Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Cida. Obrigado. Eu só agradeço a apresentação da noite, e eu queria comentar um detalhe que ele falou aqui, que sempre me chama a atenção, que é: não vá para sofrer, né? Tem que saber sofrer. E é engraçado que às vezes a gente escuta dizer que espírita gosta de sofrer, mas não é nem isso, né? O espírita ele pretende evitar algumas repetições em encarnações futuras, reencarnações futuras, né? Então a gente já vai se preparando, se for possível a gente evitar algumas coisas que já não é legal para a gente aqui, então a gente tenta evitar, mas não quer dizer que o espírita gosta de sofrer. E eu acho que isso é muito importante, a gente aprender a sofrer. Por quê? Porque o sofrimento
A gente vai precisar de alguns empurrõezinhos, às vezes até alguns empurrões radicais, porque faz parte da nossa natureza, né? Então a gente precisa, em determinados momentos, tentar entender o que aquele sofrimento está nos trazendo, né? E depois do sofrimento, que de preferência sejamos melhores do que antes. Então isso me chama a atenção na palestra. Mas eu vou aproveitar esse momento, o Bruno comentou que vai fazer as vibrações, mas eu vou pedir para a Bi para fazer as vibrações, porque o menino não vem e ela tem que responder por ele. Estou brincando, gente. Então eu vou pedir para a Bi fazer as vibrações para a gente encerrar os trabalhos da noite, tá bom? Obrigada. Posso deixar de falar para mim, né? Vamos, meus irmãos, então, ainda com os nossos pensamentos elevados ao nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, dirigindo uma prece em agradecimento por mais essa oportunidade que Ele nos concede, por mais esses ensinamentos benditos, que possamos guardar em nossas mentes o que foi falado na noite de hoje pelo nosso irmão Bruno, e que assim possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Aproveitamos a oportunidade para pedirmos a todos nós aqui encarnados nessa casa, pedimos também a todos os nossos irmãozinhos que nos acompanharam pelo Instagram, pedimos a todos os nomes que estão na nossa caixa de vibração, pedimos a todos os irmãozinhos, encarnados e desencarnados, onde houver a dor e o sofrimento, são todos nossos irmãos. E agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus.